Boa noite. A um mês das presidenciais, hoje o debate é entre André Ventura e João Coutinho Figueiredo. Boa noite a ambos, bem-vindos. Ditou ao sorteio que começa André Ventura e termina João Coutinho Figueiredo. Meus senhores, hoje marca o início de uma nova fase na pré-campanha presidencial. Luís Marques Mendes divulgou todos os 22 clientes da sua empresa pessoal. Agora desafia todos os restantes candidatos a fazerem o mesmo, em nome da transparência, André Ventura. Ora, para que todos os candidatos estejam em pé de igualdade e que sejam igualmente escrutinados, o senhor está disponível para também divulgar os nomes dos clientes que teve na sua atividade privada e, se sim, quando? Boa noite a todos, e agradeço, é bom estar aqui neste último debate. Antes de mais, eu não tenho nenhuma sociedade, portanto não posso divulgar. Mas foi consultor de empresas? Com certeza, mas não era o dono da sociedade, portanto eu era um colaborador, como a clara colaboradora da SIC, como há colaboradores externos, portanto eu não era dono de uma sociedade. Segundo, eu há muitos anos, e os meus adversários até me acusam disso, fui candidato a deputado várias vezes, sou conselheiro de Estado, tenho que entregar sempre declarações de transparência, de património, de contas bancárias, da evolução do património, etc. Portanto, eu acho que esta transparência é bem-vinda, acho que esta transparência deve ser reforçada. Fui eu que desafiei Marques Mendes, no caso de Angola, a dizer-lhe porque é que ele estava tão condicionado e não era capaz de dizer o óbvio, que tinha sido uma humilhação que nos tinha sido imposta em Angola pelo Presidente de Angola. E, portanto, quer no património, quer nas relações que há... E nos clientes foi a questão que lhe coloquei diretamente, André Ventura. Com certeza. Em relação aos seus clientes, está disposto... Não, meus não, porque eu não era dono da sociedade. Ou pelo menos das empresas com quem trabalhou e com quem se relacionou mais diretamente na sua vida privada e pessoal. Com certeza, são públicas, com um canal de televisão, com quem eu fui comentador e onde fui comentador, de uma sociedade de consultoria onde eu fiz consultoria e das universidades onde eu dei aulas. E, portanto, é claríssimo isso. Isso é positivo. O meu património também. Só tenho uma conta bancária, o património está lá todo, não tenho investimentos financeiros, não tenho aplicações a prazo. É tudo conhecido. Portanto, não tem mais nada a declarar. Nada a declarar. Publicamente. Aliás, eu desafiei os outros por isto mesmo. Porque eu acho que quem se candidata a um cargo público tem que saber as relações que teve, com quem teve, o património que tem e também, deixa-me só dizer isto, de onde é que vem esse património? Como é que alguns chegam a Lisboa sem nada e ficam ricos? Muito bem, mas isto para si encerra ou não o capítulo do candidato condicionado? Vamos lá ver, Marques Mendes hoje disse aquilo que queria dizer, não sabemos ainda se isso é tudo ou se vai dizer mais alguma coisa. Eu continuo a achar o que lhe disse aqui. Acho que Marques Mendes é o candidato de todos, talvez, mais condicionado, mais ligado aos piores interesses que o sistema tem, aos negócios que o sistema tem. Mas em termos de transparência e de tudo aquilo que já colocou cá fora, também, que outros candidatos não fizeram. Mas repare, e é também o candidato do sistema em relação ao governo. Portanto, é o candidato ligado ao governo. E isso não me dá garantias de transparência. Eu acho que Marques Mendes é o candidato menos transparente de todos. E isso é mau. João Coutinho Figueiredo foi o senhor que começou por lançar dúvidas na tal entrevista ao Expresso, que se tem falado muito, quando disse que não sabia se os comentários de Mendes tinham interesses por trás. O senhor acabou por não desenvolver no debate que teve frente a frente com ele. Mas em nome desta transparência que lhe exigiu, faço-lhe a mesma pergunta, se está disposto também a divulgar a sua lista de clientes do tempo da sua vida privada e profissional, naturalmente. Tal boa noite, Clara de Sousa, boa noite, André Ventura. Eu gosto de estar aqui para este último debate, penso que é o último debate dos três. É o último, sim. E claramente, eu não sou, estou disposto, como já o fiz, antes sequer de entrar nesta campanha eleitoral. Eu publiquei um livro há um mês, que tem toda a minha vida profissional até entrar na política, e depois de entrar na política, como outros responsáveis aqui, fui obrigado a entregar, e bem, as minhas declarações de interesses, rendimentos e património várias vezes, inclusive para ser candidato a Presidente da República, voltei a fazê-lo há um mês atrás. Nós fizemos. Portanto, é consultável, é público. Nada a esconder. E alguma pergunta que tenham sobre o meu percurso profissional e que interesse é que estavam envolvidos, estarei perfeitamente disponível para fazer. E foi por ter essa abertura e transparência que não foi por mim. Quer dizer, escrever um livro autobiográfico não é um prazer enorme para mim, não é? É uma forma de exposição. Mas achei que quem pede a confiança aos eleitores tem, no mínimo, de mostrar que é confiável e que não tem nada a esconder. Portanto, é tudo público. Mas o senhor também, de menos, disse que o seu passado dele ligado à advocacia não lhe permite afirmar com certezas que é uma pessoa séria. Lembra-se desta frase? Não. Certamente o Expresso divulgará as gravações da entrevista que foi gravada. Então o que é que disse exatamente? O que me perguntaram foi se considerava se podia dizer alguma coisa favorável sobre António José Seguro. E eu disse, é um homem sério. E perguntaram se podia dizer a mesma coisa sobre outros candidatos, ou concretamente sobre Marques Mendes. E eu disse, ignoro o passado profissional, e portanto não podia dizer a mesma coisa, mas é por ignorância, não é por suspeita. Mas falou especificamente da questão da advocacia ou não?
Isso já não posso É porque o senhor tem garantir. como mandatário um dos grandes advogados deste país na área dos negócios. Correto, Isso pode parecer contraditório com a sua escolha e com a sua opinião. Eu nunca pedi que divulgassem clientes de advocacia que fossem confidenciais. Não é isso que me preocupa. Agora, quando a atividade é de advocacia, quando a atividade é de consultoria, eu gostava de saber quais são. Mas, claro, eu posso só ir um bocadinho mais longe ainda nisto, gostava de saber em relação ao que o João está a dizer, para dizer isto. Portanto, o assunto não está encerrado para si com a divulgação destes 22 nomes, é isso, João? Eu não exijo a divulgação dos nomes. Eu acho que, do ponto de vista do próprio interesse do candidato Marcos Mendes e do esclarecimento dos eleitores, era bom que o fizesse. Mas é com ele. Há uma questão que eu acho que é relevante também, porque isto não tem só que ver com ligações empresariais e etc. que Marcos Mendes pode querer ou não revelar. É que a notícia que vimos esta semana foi Marcos Mendes recusa explicar como é que aumentou o património em não sei quantos mil euros. E isto é importante, para se perceber como é que se aumenta o património em centenas de milhares de euros. Esta questão é relevante para... Mas também não é claro para si, João Coutinho Figueiredo, esta questão que está a ser levantada por André Ventura... É uma questão relevante para um político, não é? Como é que se aumenta o património em centenas de milhares de euros? Tem a ver com os honorários oferidos como consultor de uma sociedade de advogados. Certo? São centenas de milhares de euros da qual se desvinculou já. Em 2 anos. E, portanto, se o candidato entender, explicar como é que é possível oferir 700 e tal mil euros em 2 anos em trabalho que não é jurídico... Acho que os eleitores e mesmo sobre os apoiantes, porque eu hoje ouvi também, penso que foi Miguel Poiares Maduro, estava-se a referir a outras candidaturas, mas é importante dizer também, sobre apoiantes que terão recebido contratos públicos e financiamentos públicos. Estamos completamente à vontade sobre os apoiantes que cada candidatura tem, da minha parte, completamente. Apoiantes, mandatários, financiadores? Mandatários, financiadores, apoiantes. Olha, é tudo escrutinável. Claro de Sousa, eu acho muito importante que se saiba, de facto, de quem nos apoia, quem é que teve benefícios públicos para agora estar connosco, se é que há alguém. Da minha parte, estou completamente Então, deixe-me lançar uma última questão, porque Luís Marcos Mendes dissolveu a empresa familiar, como sabemos, desvinculou-se da Abreu Advogados. Agora que já são ambos oficialmente candidatos à presidência da República, estão disponíveis ou dispostos a suspender os vossos mandatos enquanto deputados? Enquanto deputado europeu, no seu caso, João Coutinho Figueiredo? Eu gostaria se essa figura existisse. Não Como existe. assim? Sabemos que não é uma obrigação legal, mas... Não existe a figura de suspensão do mandato de eurodeputado, lamento. E em relação... Portanto, senão, também não há? já agora, para completar, faro-ia com certeza. Falo-ia? Com certeza. Por uma questão de quê? De ética, de transparência, de disponibilidade e de compromisso com a candidatura? Exatamente, sobretudo de disponibilidade e compromisso, dizer que esta é uma aposta que eu dei, eu quero ser Presidente da República, e, portanto, acho uma questão de compromisso suspender esse mandato. Não tenho completo conhecimento disso, acho um pouco estranho o João não poder suspender o mandato como deputado europeu, vai continuar como deputado europeu e em campanha eleitoral. Da minha parte estou à vontade, André pode. porque eu já pedi a suspensão do mandato, estou à espera que seja tramitado na Comissão de Transparência, face às regras que existem, portanto posso assegurar às pessoas, já pedi essa suspensão do mandato, que logo que chegue o momento, e sobretudo na campanha eleitoral, não estarei como deputado, nem como, ao mesmo tempo, candidato a Presidente da República. Como sinto que vou à segunda volta das eleições, ainda vai ser um período relativamente longo, mas já pedi essa suspensão de mandato. Quer, portanto, dedicar-se plenamente a 100% a esta campanha presidencial. O PSD já disse que não quer manter um confronto, João Coutinho Figueiredo, com o Tribunal Constitucional, que a perda da nacionalidade será muito difícil de recuperar e adiou uma nova revisão para depois das eleições presidenciais. O João Coutinho Figueiredo chegou a dizer que, enquanto Presidente, promulgaria. Neste caso, conseguir aprovar uma lei imperfeita é melhor do que não aprovar lei nenhuma? Ou acha que poderia haver outra solução? Deixe-me clarificar. Quando disse promulgaria, as alterações e a versão da nova lei da nacionalidade. Não as alterações ao Código Penal, que essas para mim eram evidentemente... Sim, mas falemos da nacionalidade. E da nacionalidade é uma lei que é absolutamente necessária que exista e que seja atualizada. Aliás, hoje tivemos notícia de que o INE está a suspender a publicação dos dados sobre imigrantes em Portugal relativos a 2024 porque há dúvidas fundadas sobre a validade dos dados da AIMA. Portanto, a grande ideia do Partido Socialista de extinguir o CEF, depois de ter a grande ideia de introduzir a manifestação de interesse e de deixar de exigir as provas de meios de subsistência, conduziu a este descontrole total, que estamos no final de 2025 e não sabemos quantas pessoas e onde estão imigradas em Portugal relativamente ao ano passado. E, portanto, sim, esta lei tem que ser efetivamente aprovada, aperfeiçoada... Mas para que as pessoas percebam as diferenças com o seu oponente desta noite, o que é que o distingue em relação a esta... Eu não insistiria na alteração do Código Penal. Não existiria. Nesta altura, um braço de ferro que o Tribunal Constitucional é adiar a entrada em funcionamento desta lei e isso é um desfavor que se faz ao controle da política migratória que precisamos efetivamente ter. Portanto, nós aqui das duas uma, ou decidimos continuar uma birra e um braço de ferro com o Tribunal Constitucional, ou usamos aquilo que são os conteúdos dos acordos do Tribunal Constitucional para corrigir a lei no sentido de ela poder ser aprovada
rapidamente. André Ventura está disposto a ceder como cedeu na lei dos estrangeiros? Ali o PSD está a contar com isso, Primeiro, já percebeu? nós não cedemos na lei dos estrangeiros. Houve uma negociação entre o PSD e o Chega. Sim, e os dois, mas é que apesar de tudo era uma bandeira que acabou E os por... dois cederam. É importante dizer isso, que é para não passar uma ideia errada. Sim, mas está disposto a recuar aqui? Ou Deixa-me não? responder só ao meu adversário. Segundo, não, eu não vou abdicar de que quem comete crimes em Portugal seja expulso. Não vou abdicar de que perca a nacionalidade. Alguém que veio para cá, obteve a nacionalidade portuguesa e usa a nacionalidade portuguesa para cometer crimes. Não faz sentido. Quem nos está a ouvir não compreende isso. Que as pessoas venham para cá, se tornem violadores, terroristas, ainda menos etc. percebem que por causa dessa existência não vamos ter lei de estrangeiros, porque ela vai voltar a chamar no Tribunal Constitucional. Esta é uma questão importante, porque significa que nós levamos a sério a nossa nacionalidade e não andamos a dar a bandidos por aí afora. Que se alguém vem para cá, se torna português, comete crimes de violação, terrorismo, pode ser inclusive de golpes de Estado. Contra o Estado é diferente. Deixa-me só dizer isto. Tem que perder a nacionalidade. Isso é uma coisa básica que não faz sentido nenhum. Segundo, o adversário que está à minha frente votou favoravelmente os pactos migratórios da União Europeia, votou favoravelmente, que permitiam não só que querem distribuir migrantes pelos Estados-membros todos da União Europeia, sancionar Portugal contra quando não quer receber mais migrantes, e eu acho que nós, francamente, estamos um bocadinho já cheios de migrantes e, sobretudo, não podemos tornar Portugal um reduto da Índia, do Bangladesh, do Nepal e etc. Mas eu também tenho que dizer hoje aqui uma coisa ao João Coutinho Figueiredo olhos nos olhos. É que eu estava no debate consigo, João, no Parlamento, o João depois foi para outras paragens, no Parlamento Europeu, e disse o João Coutinho Figueiredo no Parlamento em 2019. A Iniciativa Liberal considera que a regra geral deve ser que todos os que aqui nasçam e que desejem tenham direito a ser portugueses. Isto foi dito em 2019 por si. Não, João Coutinho Figueiredo. Nem todos os que desejam têm direito a ser portugueses. Os que cometem crimes não têm direito a ser portugueses. Acha que eu disse isso sem critérios? Não, porque hoje o João está de acordo com uma lei da nacionalidade aprovada pelo Chega e pelo PSD que precisamente impede qualquer um que tenha nacionalidade portuguesa. E está-se a contradizer. Mas depois ainda chega mais à frente e diz que afinal promulgaria a lei. E agora já diz que não devemos fazer uma luta com o Tribunal Constitucional. Quando chega ao fim do dia, eu não percebo a sua posição sobre a nacionalidade. Vamos ouvir o João. Eu sou um candidato que quer resolver os assuntos. Não, mas quer resolver os assuntos. Precisamos de uma lei da nacionalidade. Mas eu só ia terminar. Precisamos de uma lei da nacionalidade em vigor. Deixa-me só terminar. E esse braço de ferro para resolver os já termina, André Ventura. A única consequência que vai ter é que não vamos ter lei. Não vamos ter lei. Ou então, como candidato a Presidente da República, está a sugerir que promulgaria uma lei que o Tribunal Constitucional votou. Faz sentido? João, desculpa lá. Eu não faço taticismo político com convicções. Mas nós ou temos convicção de que não devemos dar nacionalidade a criminosos ou não temos. Quer dizer, vamos ceder em coisas fundamentais. Daqui a bocado estamos a ceder na organização do Estado. Estamos a ceder na representatividade política. Pronto. Era o João Coutinho Figueiredo que dizia... Vamos ter os princípios respeitados e não vamos ter lei do... O que eu quero dizer é isto. É para isto que serve o Chega. Não se pode dizer um dia que queremos nacionalidade para todos, no outro dia que promulgávamos a lei do Governo e no outro que afinal não mudávamos as leis e que mais vale não comprarmos uma guerra constitucional. Portanto, para que isto fique claro, nós vamos insistir em manter o básico. Quem vem para Portugal e quer... Mas não vai haver revisão constitucional, o PSD já o disse. Deixa-me só dizer isto. Como é que vai contornar essa situação? Eu vou insistir no básico. Quem vem para Portugal e quer a nacionalidade tem que cumprir as nossas regras e os nossos valores, não pode ser contra os nossos valores e a nossa cultura. Se cometer crimes, perde a nacionalidade. E três, igualmente importante, não é toda a gente que aqui nasce num comboio que tem nacionalidade portuguesa. Tem que cumprir regras para ter nacionalidade portuguesa. Estão muito e isso todas essas questões estão ou podem estar calculadas na lei da nacionalidade e correspondem à minha visão de que quem cá nasce tem o direito de pedir a nacionalidade, mas com critérios, obviamente, que é os que lá estão. Não foi isso que o João disse aqui. Não foi isso que disse em 2019. Porque usei uma frase quando podia ter usado 4 ou 5, como é óbvio. Todos os que aqui nascem... Essa tática de descontextualizar para mim não funciona. Para mim não funciona. Tudo o que estamos aqui a dizer é compaginável na revisão da lei que agora é devolvida à Assembleia da República. O que não é alteração ao Código Penal. Essa que não é. Portanto, se vamos insistir nessa como matéria essencial para a restante, não vamos ter lei da nacionalidade. E vamos continuar a ter esta lei atual, que essa sim é demasiado permissiva. Enquanto Presidente, o que é que magistratura de influência irá exercer para que haja esta que acabei de dizer, chamaria os partidos que têm interesse nesta matéria e que podem formar maiorias e explicar-lhes dizia que se têm mesmo interesse em que haja uma atualização da lei e uma nova lei de estrangeiros, então que sejam sensatos. Isto não é uma questão de comprometer princípios, é uma questão de ser defensor daquilo que estamos efetivamente a querer mudar no país. Se queremos mesmo mudar, não vamos bater com a cabeça na parede durante quanto tempo? André Ventura, durante quanto tempo é que vamos estar em braço de ferro com o Tribunal Constitucional? Isso, mas isso significa então que em termos fundamentais, olha, eu sou a favor que devemos regular o enriquecimento ilícito. No início do programa falávamos disso.
quem chega aqui de repente enriquece estranhamente, deve ser investigado. O João concorda com isso. O Tribunal Constitucional não deixa passar a lei. Vamos desistir? Não vamos insistir. Eu quero impedir que quem vem para Portugal obter a nacionalidade... Mas essa é no cerne essa é o cerne da questão. A nacionalidade não é o cerne da questão portuguesa. Não, a nacionalidade é muito importante para Portugal, João. Porque os países que André Ventura tanto gosta de citar que têm a perda da nacionalidade para esses casos de pessoas com dupla nacionalidade. Porque claro. É o caso desta lei. É o caso desta lei. Para que fique claro, ninguém defende a criação da pátria. Da pátria. Mas em todos esses países é para queremos contra o Estado. Não é que queremos contra pessoas. Terrorismo, sedição, traição à pátria. Isso percebo. Isso estou de acordo que alguém... Primeiro, isso já é uma evolução. O debate está muito interessante, mas temos que mudar de tema, André Ventura. Primeiro, mas fica clara a diferença. Esta mudança do João é importante. Eu gostava que a lei da nacionalidade entrasse em vigor e, portanto, já é uma questão. Mas nem isto o Tribunal Constitucional aceita. Que países com os mesmos problemas ou outros parecidos com os nossos, como a Dinamarca e a Suécia, estão neste momento a avançar para tirar a nacionalidade a líderes de gangues, a bandidos, a violadores. Nós temos que fazer o mesmo. Ou queres ficar com o país cheio de bandidagem? Eu acho que não queres também, eu também não quero. Avancemos, porque a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos diz que a Europa está decadente, defende o apoio a partidos patrióticos, leia-se forças políticas de direita populista e nacionalista, em detrimento das instituições da União Europeia. E vários líderes europeus classificaram isto, André Ventura, como uma interferência política inaceitável. O senhor, como sabemos, é público, tem assumido a proximidade política com a visão de Donald Trump para a Europa. Os seus elogios têm sido rasgados em muitas ocasiões. O que lhe pergunto é, na condição de chefe de Estado, de chefe de um Estado soberano, membro da União Europeia, o senhor estará de que lado? Isto não tem nada a ver com o Donald Trump. Eu discordo de Donald Trump em muita coisa. Neste caso. É ver o óbvio. A Europa está a ficar inundada de migração. Nós houve anos que tivemos mais de 1 milhão de pedidos de asilo. Vamos lá abrir os olhos, nós não podemos continuar a ter uma Europa a receber gente de todo o lado, de Marrocos, do Paquistão, do Afeganistão, e a ficarmos a pagar-lhes casa, carro, subsídios. Não podemos. Claro, isto não tem nada a ver com visões. Isto tem a ver com a Europa não aguenta mais imigração. Mas não é só isso que o Trump diz. Não é preciso o Donald Trump vir dizer isso. O que eu acho estranho é o apoio a partidos patrióticos? Isso é patriótico. Foi esta a minha questão que lhe lancei. Mas há algum aqui que não seja patriótico? Não, eu digo isto porque a administração Trump vêem partidos como o Chega. Vêem partidos como o Chega os seus interlocutores preferenciais. Eu não me interessa por isso lhe lancei a questão. Claro, eu não me interessa quem é que vê como... Eu estou a falar para as pessoas, é isso que me interessa. Nós não podemos, porque alguém diz alguma coisa, se concorda com a nossa visão, é desqualificado. Não. Há ou não um problema de migração na Europa? Sim ou não? Há ou não um problema de excesso de subsídios na Europa? Há ou não um problema de criminalidade na Europa? Então qual é o problema de ser o Donald Trump, de ser o presidente do México, de ser o presidente de Itália, a Giorgia Meloni? O que é que interessa? João Coutinho, era uma boa oportunidade daqui defender o projeto europeu. Mas eu defendo o projeto europeu. Então como é que ele se... Se aceitar imigrantes a todo custo? Não, mas alguém falou nisso? Vocês votaram isso no Pacto das Migrações. O Pacto das Migrações já estava votado. Vocês votaram isso no Pacto das Migrações. Antes de lá chegarmos. Não, João, o teu partido e o teu partido europeu votaram o Pacto das Migrações. Se vamos ver o que é que o teu partido europeu já votou... Como é que o senhor poderá lidar com um aliado que prefere falar com patriotas do que falar com os órgãos oficiais da União Europeia? O meu ponto é outro, Clara de Sousa. É muito fácil criticar o que se passa na União Europeia. Eu sou o primeiro a fazê-lo às vezes com grande veemência e já me ouviu fazê-lo várias vezes. E não discutir qual seria a alternativa. É estar fora da Europa ou deixar que a Europa imploda? Não. Portanto, temos todos a obrigação. Se formos patriotas, no interesse de Portugal, temos a obrigação de tentar ajudar a Europa a reformar-se rápida. Deixar entrar toda a gente. Reformar-se, homem. Não estamos assim tão longe. Eu falei de imigração. Então, mas estamos a falar do Pacto Migratório, estamos a falar do que disse o... Não, estamos a falar daquilo que foi considerado a interferência política inaceitável. Não, vocês votaram isso. Vocês votaram André Ventura está a falar outra coisa, de migrações, de corrupção, não sei o quê. Não, o Trump, nas 33 páginas do famoso documento da segurança, não fala só de migrações. Sobre a Europa, acusa de coisas bastante mais graves, e algumas têm razão e outras não têm razão absolutamente nenhuma, e nota-se que defende a desintegração, que lhe interessa a desintegração do projeto europeu. Nota-se que lhe interessa. E nós, como patriotas, acreditando que Portugal está muito melhor num projeto europeu sólido, não necessariamente é este caminho que está a levar, mas sólido e reformado, tendo Portugal interesse em ficar nessa... Temos toda a obrigação em ajudar a Europa. Mas o senhor é um defensor da relação transatlântica. O que é mais importante para si? Isso é importante também. Quando confrontado com estes dois pesos. Nós somos, de facto, um país com pé no Atlântico importante, mas pertencemos à União Europeia, que é o nosso primeiro parceiro comercial, parceiro político e parceiro cultural. Mas, João, nós nisso estamos de acordo. Eu quero o euro
eu quero a Europa, eu quero a NATO. Pronto, Parece que vocês às vezes estão do outro lado. Parece que vocês às vezes estão do outro lado. Essa discussão é perfeita. Às vezes parece que estão do outro lado. Euro, e falta uma coisa importantíssima, mercado único aprofundado. Com certeza. Que é o que tem permitido a Portugal crescer. Mas não vai continuar a ser assim. O meu ponto é esse. Não vai continuar a ser assim. Primeiro, se os Estados Unidos continuarem com esta senda isolacionista que estão a prosseguir. E a segundo, se a Europa não se reformar, e esta é a minha preocupação, porque aí temos um papel a desempenhar e o Presidente da República tem um papel a desempenhar, André. Há quanto tempo eu estou a dizer que a Europa precisa de se reformar? Agora, há uma diferença. Em quê? Agora, há uma diferença entre querer reformar a Europa e depois, como vocês andam a fazer lá quando estão em Bruxelas, votam favoravelmente ao querem. Olha, palavras do João. Vejo com bons olhos o acordo da União Europeia-Mercosul, que vai destruir a nossa agricultura, que vai basicamente pôr vai basicamente pôr os produtos todos da América do Sul no meio. Quer dizer, os nossos agricultores já não aguentam mais. E estas elites europeias querem fazer acordos para encher a Europa de produtos agrícolas que vão destruir a nossa agricultura. Quer dizer, é fácil falar da reforma da Europa quando chega a Bruxelas, como ao João. Aliás, o João deixou a liderança que eu acho que foi o maior erro da vida dele, deixou a liderança da Iniciativa Liberal para ir ter uma reforma dourada para Bruxelas. Mas em Bruxelas, ao mesmo assim, não tem defendido Portugal, porque podia ao menos dizer assim: ok, chegamos a isto. A Europa está cheia. Esta catadura para não conseguir responder a tudo. Deixa-me só dizer isto. A Europa está cheia de migrantes. O João vota a favor do Pacto das Migrações. A Europa, os agricultores europeus estão em protesto. Ainda ontem, em Bruxelas, o João defende o acordo com o Mercosul que vai tirar ainda mais trabalho e mais dinâmica aos nossos agricultores. Então, quando chega ao fim do dia, qual é a reforma que o João defende? É que João, para ser franco, defender a Ucrânia, isso eu também defendo. Agora, não quero pôr lá tropas como tu, isso é que é a grande diferença. É que o João quer mandar os nossos jovens para a guerra na Ucrânia. Que torrente. Vamos por partes. Na agricultura, percebes mais da agricultura do que a CAP. O Sr. Secretário-Geral, eu não te dizia que é uma tragédia para a agricultura portuguesa o adiamento da entrada em vigor do Mercosul. É um erro. Há 40 mil postos de trabalho. É um erro. 40 mil postos de trabalho em Portugal que dependem de exportação para os mercados do Mercosul. Mas vai Portugal tem muito também. mais a ganhar com o Mercosul do que a perder, como aliás boa parte dos países europeus. Discordamos disso. Se calhar estás... Não é uma questão de discordância. Fala com a CAP e fala com qualquer entidade económica que sabe, fala com os produtores de vinho, por exemplo, se nos interessa muitíssimo ter tarifas baixas para exportar vinho para o Brasil, ou laticínios, ou fruta, ou azeite. Eles vão inundar o nosso mercado. Vão inundar o nosso mercado de trabalho barato. Mas não é barato, daquilo que nós podemos vender para lá. Fazem trabalho escravo. Nós exportamos 2.500 milhões de euros por ano para o Mercosul. Baixar tarifas é justamente. Quanto é que importamos produtos baratos? Depois eu tenho uma forma dourada tão boa que resolvi candidatar-me a Presidente da República. Vim mesmo para a política para ganhar dinheiro. Esse foi na MUS. Depois a Ucrânia mandar, mas alguém quer mandar os nossos jovens para algum Presidente da República com noção da dignidade do cargo, com a importância do cargo, quer mandar os jovens para a Ucrânia. Disse. Não, disse uma coisa muito mais concreta e muito mais institucional. Nós somos membros fundadores da NATO. Temos obrigações e temos direitos nesse contexto. Então, e no dia em que precisarmos de ajuda dos nossos aliados, esperamos tê-la, e no dia em que os nossos aliados precisarem, espero que podemos dar e cumprir as nossas obrigações. Isso não é ir à rua buscar jovens para mandar para a Ucrânia. Nós temos tropas profissionais. Já hoje temos, penso que sabe, 1.100 militares portugueses em cenário de guerra em vários sítios do mundo. Já hoje temos. Posso responder? Não é? Sim, isto não é mandar... É não deixar que tiranos como o Putin, que eu sei que muitas vezes o grupo parlamentar a que o Chega pertence no Parlamento Europeu vota ao lado do Putin. E foi pena não ter trazido aqui os gráficos. Dezenas de vezes e até eurodeputados do Chega Eu quero dar a oportunidade ao André Putin. Ventura para responder, mas também quero que o André Ventura responda à minha questão de há pouco. Afinal, há ou não aqui uma ingerência política inaceitável por parte dos Estados Unidos na Europa, na União Europeia? Sim ou não, a Europa André dá opinião Ventura? sobre os Estados Unidos dão opinião sobre a Europa. Há ou não uma ingerência política? Foi assim a vida toda. Deixa-me dizer... Porquê é que não responde à minha pergunta? Porque foi assim a vida toda. Só vocês estão a perguntar isto é o Donald Trump. Se fosse o Joe Biden, não perguntavam isso. Tanto que eu estive em campanha quando era o Joe Biden e ninguém me perguntou e ele fartava-se de meter na vida da Europa. Deixa-me só dizer o Biden nunca teve este tipo de ação na Europa. Eu respondo que eu não tenho medo das perguntas. É uma ingerência, mas é por medo daquilo que a União Europeia um dia possa fazer se estiver organizado. Eu não quero, porque não é meu papel, falar das suas escolhas políticas, da sua atividade política e da sua vida política. Mas eu lembro-me desse dia como se fosse ontem. O João Coutinho, que agora é candidato à presidência da República, disse assim ao país: eu lamento muito, quando saiu da Iniciativa Liberal da presidência, eu lamento muito, mas não estou disponível para estar na política até aos 70 anos. Palavras suas, eu lembro-me disso como se fosse ontem. Ora, corrija-me se eu estiver enganado, o João Coutinho tem 65 anos. Faz 65 anos no próximo ano, penso eu. Ora, se é candidato a Presidente da República, o seu mandato vai acabar com 70 anos. Portanto, explique-me lá o que é que mudou para deixar de ser líder da Iniciativa Liberal e dizer que não está para estar na política até aos 70 anos, mas candidato a ser Presidente da República até aos 70 anos. Eu não consigo compreender isso. Portanto,
Eu tenho 42, vou fazer 43, as pessoas sabem isso, também sabem as nossas idades. já é a segunda vez que se candidato a Presidente da República. E perdi, João, por isso é que estou aqui hoje com humildade e perdi. Mas gostava de saber porque é que há uns anos disse que não queria estar na política até aos 70 anos e agora se candidata até aos 70 anos. Gostava de saber. Está lançado o repto fora dos temas previstos, mas pode responder. Não vou, se é para falar da minha idade, que muita gente gosta de saber, não vou ter 70 anos então, quando acabar o meu falemos de primeiro outras idades. Não, desculpa, como é que não vai ter 70 anos? Se faz 65 para o ano, se o mandato é 5 anos... É só fazer as contas. É só fazer as contas, desculpa. Então, em que mês é que não posso? Mas é por uma questão de meses, João. Portanto, está disponível a estar até aos 69 anos e 11 meses na política. Não está aos 70 anos. André Ventura, se a sua dúvida é tão estúpida, eu dou uma resposta. Não é estúpida, João. Sabe o que é que eu acho hoje? Que foi para Bruxelas viver uma reforma dourada. Isso eu acho errado. E por isso é que voltei. Sim, porque agora quer ser Presidente da República, o seu ego é maior do que a sua última... É dinheiro ou é? É por isso. É as duas coisas. É as duas coisas. É para nenhuma coisa. Conhece-me mal. É as duas coisas. A última sondagem mostra uma mudança clara entre os eleitores mais jovens. André Ventura perde apoio nos 18 aos 24. João Coutinho Figueiredo cresce e passa a liderar nesse segmento. O João Coutinho disse recentemente que tem recebido o apoio de jovens que votam Chega e que sentem que a indignação no TikTok pode entreter, mas nada resolve. O que é que oferece de diferente a estes jovens, de diferente do que oferece o seu adversário desta noite? Para mim é difícil falar em causa própria, mas eu acho que as pessoas sentem, nomeadamente as pessoas dessa idade, que eu quando digo alguma coisa sei do que estou a falar e tenho soluções para os problemas que levanto. Não faço só alarido, muitas vezes chamativo, mas pouco útil para a solução dos problemas. E acho que as pessoas reconhecem, enfim, todas as idades o farão, mas os jovens talvez por maioria razão. Sim. André Ventura, o que é que estará a acontecer para estar a perder apoio nesse segmento? Já fez uma análise ou não? Claro, eu só acho graça por isto. Alarido, ouvimos aqui que é tivemos 5 alarido. sondagens nos últimos dias, eu estou em primeiro em todas. E, portanto, o normal hoje é que a Clara perguntasse a Sandy, André Ventura, como é que está em primeiro Não estamos a falar dos jovens, porque é um público importante. Porque é que eu não estou em primeiro num segmento, quando estou nos outros? Mas eu acho graça a isso. Portanto, vamos lá a esse segmento. Mas, primeiro, é um grande orgulho estar em primeiro nas sondagens em Portugal. É um grande orgulho, significa que os eleitores estão a reconhecer esta campanha como a mais importante. Segundo, não sabemos no dia 18 se vou ficar nos jovens, 18, 34, se vou ficar eu, se vai ficar o João. Acho francamente que o mais provável é um de nós ficar à frente nesse segmento. Acho que isso reconhecemos os dois. Eu não faço a minha campanha política a pensar se vou ganhar o segmento A, B ou C. Há uma diferença nesta mesa. O João é o candidato do príncipe real. Eu sou o candidato do país real. Essa é uma grande diferença. Eu não falo de um segmento de pessoas que são uma elite de malta amigalhaça e tal, que se representa ali nos bairros mais importantes de Lisboa e do Porto. Não. Eu falo para os jovens, para os menos jovens, do país todo, para aqueles que hoje nos estão a ver, ganham maus salários, têm más pensões, querem aumentar as suas pensões, para os funcionários públicos que não têm capacidade de progredir na vida e que sentem que ninguém lhes dá uma oportunidade. Portanto, eu não sei se vou ganhar o segmento dos 18, dos 35, dos 60, ou dos 80. Eu quero ganhar todos, porque a minha transformação é para todos. E o que é que tem para lhes oferecer? Olha, tenho do país real, desse país real, vou-lhe dar um exemplo, as pensões. Eu não tenho medo de o dizer. O homem que está à minha frente votou contra, ele e o seu partido, o aumento de pensões em Portugal. Se nós hoje temos miséria em Portugal, João, é porque as pensões são baixas. Nós temos uma série de idosos hoje a viver com 300... A pensão mínima, não sei se tens noção quanto é que é 331 euros. Não é o país de Bruxelas. O país de Bruxelas não é o país dos 870 euros de salário mínimo, de 330 euros de pensão mínima. Vou equilibrar os tempos. André Ventura, vou equilibrar os tempos. Só para eu responder isto final. O que é que eu tenho para dar ao país? O João diz que é alarido. Eu digo que é o contrário. É um candidato que quer que se preocupa com os problemas deles e não problemas assim gerais, sentados no sofá, príncipe real e das elites. Sou tanto das elites que não fui eu que passei de ser inspetor tributário para dar conselhos aos milionários de como é que fugir aos impostos. Não, porque isso é que é trabalhar com as elites, desculpa. Não fui eu que depois fui chamado por via dessa minha atividade a testemunhar em tribunal sobre um caso de vistos gold em que tinhas de dar um parecer positivo à isenção de IVA de determinados tratamentos e do outro lado estava quem? O lado andante de Castro, o grande amigo de José Sócrates. Mas também, isto não é surpresa, é que tu já confessaste que votaste no José Sócrates. Isso é falso. Nunca confessei que José Sócrates. Isso é falso. É mais notícias falsas que vocês não espalharam. É sério? É falso, absolutamente. Pode ter a certeza. Saiu num livro e num jornal. Pois, mas os livros da maior parte sobre mim e sobre o Chega são falsos. Mas olha, deixa-me dar-te isto, João. Eu tive muito orgulho em ser funcionário público. Muito orgulho. Sabes porquê? Trabalha-se bastante, tem que lutar pelo Estado. E olha, portanto, eu não sei o que é isso do elitismo. Deixa-me só dizer isto. Um de cada vez, por favor. Eu tive muito orgulho. André Ventura, o tempo era do João Coutinho Figueiredo. Uma acusação grave, não é? Responde depois, João Coutinho. Se por acaso não é verdade que votaste no José Sócrates e que as notícias são falsas, portanto, assumes aqui que nunca votaste em José Sócrates.
Muito Nunca bem. votei José Sócrates. Pronto. Muito bem, isso é bom sinal, porque neste caso em que estavas a defender o caso em tribunal, a empresa de Lalanda Castro, que estava envolvida, tinha relações com o José Sócrates. Portanto, elitismo, do meu lado, não. E as pensões, o problema das pensões, eu estou tão preocupado com as pensões de hoje como estou preocupado com as pensões daqui a 20 ou 30 anos. Que era uma questão. Eu sei que não é frequente o Chega a fazer contas, que chegou a tentar fazer a proposta de fazer equivaler as pensões ao salário mínimo. As pensões ao salário mínimo. Imagine. Qual será o impacto disso, João? Na altura, as contas foram feitas, eram por cima de 10 milhões de euros. Dos jovens de hoje? Compromete, evidentemente, é menos que o Orçamento de Estado, todos os anos, contribua para o Orçamento da Segurança Social, carregando de impostos o resto. Qual é a solução? O que é que um Presidente pode fazer? Um Presidente, como é sabido, não tem poder executivo e fazer pode sensibilizar para que a reforma da Segurança Social tenha que ocorrer o mais cedo possível e passar por sistemas que não sejam exclusivamente contributivos, como é de hoje, em que as empresas tenham um papel na contribuição para fundos de pensões e para que as pessoas tenham incentivos, como aliás a Comissária Mariluz Albuquerque que está a fazer já, tenham incentivos para fazerem poupanças individuais. E sem mexer, André Ventura, estruturalmente neste modelo da Segurança Social, e onde é que vem o dinheiro para pagar as pensões daqui a 20 ou 30 anos? Tenho muito orgulho em ser funcionário público, milhões que nos estão a ver são funcionários públicos, eu não quero despedi-los, nem afastá-los, eu tenho orgulho nisso. Sabe o que é que eu era na altura? Era inspetor tributário e tinha acabado de fazer um estágio, não sei se sabe o que é isso, como muitos que têm que passar pela administração pública. Não estava na TVI a despedir a Manuela Moura Guedes a pedido do Sócrates. Isso é falso. Isso ficou consigo. Isso é falso. Sabe qual é a nossa diferença, João Presidente Figueiredo? É que eu não fiz um percurso de amigalhaço. Eu saí da TVI incompatibilizado com os acionistas, esses sim eram amigos do Sócrates. Esta falsidade não pode passar. Eu tive orgulho em ser funcionário público, do Parlamento, olha, nunca me ter apanhado nenhuma incompatibilidade, como ao João, que foi chamado a vias por estar incompatível no mandato do Parlamento e em cargos que tinha. Está aqui, não se esteja a rir, é mesmo aqui. Portanto, no elitismo, de uma fundação não remunerada de uma universidade, por amor de Deus. Nós sabemos bem quem é que fez o jogo ao Sócrates, aos amigos dele e fez o percurso assim. André Ventura, em relação às pensões, eu quero pôr as sem pensões, uma reforma estrutural, como é que se pagam pensões daqui a 20 e 30 anos? Cortando na maior parte de excesso e desnecessidades que o Estado tem hoje. Eu estou a falar numa solução estrutural. Deixa-me lá responder, que deixou responder o João Pedro Figueiredo. Eu sim quero pôr pensões ao nível do salário mínimo. Nós hoje temos pensões, não sei se o João sabe disso, absolutamente miseráveis. Nós temos pessoas a ganhar 331 euros, outros 400. Temos antigos combatentes a receber 80 euros. E o João diz só qual é a solução. O mercado resolverá, despeça-se quem tiver que despedir. Não disse nada disso. Eu afasto o Estado, eu destruo o Estado, não quero saber de mais. Mas quando é que deixa de manipular as palavras das pessoas? Há uma diferença entre nós. É que eu tenho uma visão social do país. Eu quero mesmo subir as pensões. E os fact-checkers desta vida, que gostam tanto, podem confirmar isto. Ainda este ano, portanto, claro, não foi há muito tempo, ainda este ano, o partido deste senhor que está aqui à minha frente tinha duas propostas no Parlamento. Agora, deixa-me dizer isto, há um mês, que era aumentar as pensões em Portugal. Uma necessidade óbvia. Sabe como é que votaram? Contra. Eles não querem aumentar nada, eles querem pobreza selvática e mercado absolutamente selvagem. Essa é a André nossa Ventura, diferença. tem de equilibrar. João Coutinho Figueiredo, a oportunidade de responder, por favor. Muito obrigado. Eu acho que esta forma de discutir usando mentira, André Ventura, mentira pura e que eu dura. voto no Sócrates. Eu acabei de dizer, porque tenho essa sombridade, essa dignidade e esse respeito pela verdade, que se não for verdade, retiro essa acusação. É bom que retire. Mas não o fiz já? É bom que retire, porque é mesmo. E então, quero fazer o mesmo em relação à admissão de Moura Guedes? Não, porque eu estou convencido que fez o jogo. Não é assim. Disse que eu tinha toda a história mostra que estava a fazer o jogo dos José Sócrates e dos interesses. Disse que eu admitia Manuel Moura Guedes, é falso. É falso admitir o Manuel Moura Guedes. Isso é, João, sabe que isso é verdade. Ela disse, foi ela que o disse. Foi ela que o disse. Ela disse-o à frente do país todo. André Ventura, vamos deixar o jogo. Incompatibilizei-me com os acionistas da TVI, esses sim, amigos de Sócrates. Em relação às pensões, que era o tema que nos tinha trazido agora esta troca de argumentos, porque é que a solução apresentada por André Ventura está destinada ao fracasso, no seu entender? Porque o André Ventura está muito preocupado com aquilo que se passa hoje, eu estou preocupado com o que se passa hoje e nas próximas gerações. Portanto, para resolver um problema hoje que vai piorar a solução do problema das pensões no futuro, não contem comigo. Então, só para eu perceber... Não, agora sou eu a falar. André Ventura, eu quero falar aqui das hipocrisias que foram aqui acusadas. Eu tenho uma hipocrisia muito, muito pior para lhe tirar à cara e é já. Mas qual é a solução? A última palavra é de João Coutinho Figueiredo. Tem um minuto. Viu aqui, suponho que foi na SIC, muito penhoradamente a queixar-se que tinha acontecido a Paula Abreu Santos e a forma como tinha sido possível que um pedófilo funcionasse nas instituições do Ministério da Justiça. Quando nos chega, os casos de pedofilia se sucedem.
Quais são os casos de pedofilia que sucedem? Tivemos Nuno Pardal, na Câmara Municipal de Lisboa. Tivemos Artur Alves, João nem sabe o que é que está a dizer. na Não consegue dizer, Rua nem dos sabe o que é que está a dizer. E A temos- última palavra é de E temos este João Coutinho caso, Figueiredo. e temos este caso, não sei se sabe o que é isto, anunciado há 2 dias. Mas o que é que isto tem, João? É mais um autor Mas que que do na Chega, um iniciativa candidato liberal- do Chega. Na iniciativa liberal candidato do não há Chega. problemas de crime. Não, o meu ponto não é Na esse. iniciativa liberal não há O meu problemas de ponto não é crime. esse. É que Sabe qual é a diferença? quem Eu bate no afasto-o. peito, quem Eu bate no afasto-o. peito, quem fechar. bate no peito contra a Por favor. pedofilia. Acabou. Então, mas eu estava a fazer uma Quem acusação grave. bate no peito contra a pedofilia não pode ter Não. estas João, sucessões de desculpa casos. lá, Mais. Ainda não acabei. Então, mas, E depois a proximidade a pessoas como Orban. Orban tem um caso de pedofilia absolutamente brutal na Hungria. Temos que Desde fechar. 2021. Não, André, Desde eu tenho que responder. desde Isto é gravíssimo. 2021 que conhece e não faz João, absolutamente desculpa nada. lá, eu tenho Mas que dizer isto. a minha última palavra... Não, desculpa lá, eu não posso deixar. A minha João, última deixa a última palavra não é palavra. isso. João, por favor. Eu tenho à minha frente Eu não posso, alguém eu não que posso. não João, quer por favor, ser... desta sua última palavra, dou apenas 10 segundos. André Eu não Ventura, posso não dou deixar mais. passar isto. A diferença é que eu não recebo chantagem de financiadores para afastar candidatos. Então, mais uma vez, Não, percebe mal, essa é uma percebe diferença. mal. A segunda Percebeu mal. é que eu quero, sabe uma coisa diferente de si? Percebeu mal. Eu quero castrar os pedófilos. O João quer protegê-los. 10 Seja de onde segundos. forem, do Terminou. Chega, do PS, do PSD. Para fechar. Eu quero castrá-los. Tem a muita todos. gente no André partido, Ventura, tem muita gente no partido. Ordem Vai neste começar. debate, por favor, farei o que para for fechar, preciso. João Coutinho Figueiredo. Não, é só para dizer que este debate foi bastante interessante e bastante vivo. Acho que as pessoas apreciaram com certamente, mas eu tive a debater com alguém que não quer ser Presidente da República, mostrou que não tem perfil para ser Presidente da República, e as sondagens Humildade. mostram que não vai conseguir ser Presidente da República. Humildade, Eu, dirigindo-me diretamente aos eleitores do Chega, que reconhecem que os problemas que têm o sistema não está a tratar, digo, se votarem no André Ventura, estão a fazer com que alguém, provavelmente do pior que o sistema já produziu, ganhe na segunda volta. isso é que eu estou Se à sua quiserem frente. que as coisas mudem, tem uma boa alternativa, Isso é que estou à sua mas não é frente. votar no André Mas isto é o Ventura. tempo de João antena Coutinho no final. Figueiredo No final há um tempo de antena de um minuto a não, olhar não. para a câmara. João Coutinho Figueiredo, quer André dizer, Ventura, não houve nós aqui tivemos qualquer que tipo, responder, não é? não houve aqui qualquer tipo de tempo de antena, os tempos estão equilibrados. Este foi o último. Muito obrigada pela vossa presença e boa campanha.